Olá pessoal, para quem está assistindo esse vídeo aí a primeira vez, né? Meu nome é Ângelo e nesse vídeo eu vou estar tentando trazer aí para vocês, né, algumas informações a respeito de deslocamento angular e índice horário em transformadores de potência, mais especificamente transformadores trifásicos. Mas antes de fato começar a entrar no assunto em si, eu vou fazer algumas abordagens a respeito de alguns pontos, né, alguns tópicos que serão relevantes para o entendimento daquilo que vai ser abordado, né, que é a proposta aí desse vídeo. Mas também, assim, é interessante que aquele que está assistindo também tenha um pouco de familiaridade com diagramas fasoriais, sequências das fases, né? Pelo menos para ter uma ideia melhor do que está sendo abordado aqui. Então, vamos lá. Por definição, né, a norma 53561, né, de 2007, ela foi revisada aí em 2010. Ela faz uma definição aí do que é um transformador de potência, né? Um transformador é um equipamento estático, né? Ele possui 2 ou mais enrolamentos, né? E por meio de indução eletromagnética ele é capaz de transformar um sistema de tensão alternada e corrente, né, alternada também, em um outro sistema de tensão e corrente com valores diferentes, mas podem também ser iguais, né? Lembrando que a frequência ela se mantém a mesma, né? A mesma frequência do primário é a frequência do secundário. E como objetivo primordial aí do transformador é transferir, né, a energia de um lado do transformador para o outro. E essa transferência se dá não por meio de contatos elétricos, né, mas sim por meio de indução eletromagnética, conforme já foi dito aqui. Então essa é uma definição aí da norma. Para quem não conhece, né, isso aqui é um transformador trifásico. O transformador trifásico ele pode ser construído dessa maneira, né, onde você tem um núcleo único aqui, né, constituído aí por 3 colunas, né, que também alguns chamam de pernas, né. Em cada coluna ou perna dessa aqui estão acondicionadas aí os enrolamentos, né, de cada fase, do primário e do secundário. Então nessa coluna aqui eu tenho o enrolamento, né, as espiras, né, que constituem o enrolamento primário, e também tenho aí as espiras que constituem o enrolamento da fase do secundário. Então cada coluna dessa aqui eu tenho um enrolamento da fase do primário e do secundário. E também um transformador trifásico ele pode ser formado por 3 transformadores monofásicos, que é chamado aí de banco de transformadores, né? Onde você tem lá transformadores monofásicos, né? E eles são conectados, né, de forma a operarem como se fosse um único transformador trifásico. Não vou entrar nos detalhes aqui do que seria vantajoso, né, ou que seria desvantagem, ou as vantagens ou as desvantagens. Não é esse o foco do trabalho. Mas é interessante vocês lembrarem dessa imagem, porque mais à frente eu vou estar falando a respeito, né, e aí vai ficar fácil o entendimento. Um outro tópico aqui que é relevante se dá com relação à questão da polaridade. A polaridade ela é uma identificação que é feita, né, através de ou ponto ou uma seta, e define aí, né, o sentido da força eletromotriz nos terminais do enrolamento, né. Essa força eletromotriz, né, ela vai ser representada aí por um ponto, né, ou por uma seta no desenho lá do transformador, para que se possa ter uma forma de fazer uma análise, uma vez que em corrente alternada,
você não tem, né, como definir assim um ponto fixo ali que é aquele polo, ele é só positivo ou é só negativo. Então, para que se possa fazer uma análise, né, de forma semelhante ao que é feito numa situação em que se trabalha aí com corrente contínua, né, onde você pode definir um polo, né, positivo ou negativo, então define-se aí um ponto, né, que esse ponto vai estar relacionado a um determinado instante, e naquele instante ali é que vai ser feita uma análise e que vai se abranger para todo o ciclo, né, da corrente alternada. Essa polaridade ela está associada à maneira como as espiras, né, dos enrolamentos elas são enroladas, né? Então isso, dependendo da forma como é enrolada as espiras, né, isso vai definir aí o sentido da força eletromotriz, né? Assim também como o sentido do fluxo magnético que vai estar ali percorrendo essas espiras. Aqui eu tenho algumas simbologias, né? Foi tirada também da norma. A polaridade são, na verdade, existem dois tipos, né? Então, dependendo da forma como o enrolamento, que as espiras foram enroladas, o transformador ele pode ser classificável como polaridade subtrativa ou polaridade aditiva. No caso da polaridade subtrativa, tanto o enrolamento primário quanto o enrolamento secundário, eles são enrolados nos mesmos sentidos, né? Você observa aqui, ó, a espira está dando uma volta aqui e sai aqui. E da mesma forma, né, ela vem, né, enrola aqui e sai no mesmo ponto. Então, esse ponto aqui representa aí a polaridade. É como se, a gente pode dizer assim, é como se aqui fosse o ponto positivo do lado primário e aqui o ponto positivo do lado secundário. Em algumas literaturas vocês vão ter isso aí com mais detalhes. No caso da polaridade subtrativa, significa que se eu tenho uma corrente entrando aqui nesse ponto, essa corrente ela vai estar saindo aqui nesse ponto no secundário, ou seja, se ela entra por H1, né, que é a representação aí do lado de alta tensão, ela vai sair em X1, né, para carga. No caso da polaridade aditiva, ocorre diferente, né? Então, a corrente ela vai continuar entrando pelo lado H1 e saindo pelo lado X1, porém de forma invertida, devido aí à forma como o enrolamento a forma como a espira foi enrolada. Então aqui tem uma outra disposição, né? No caso da polaridade, só um detalhe, né? No caso da polaridade subtrativa, veja que as terminações, né, a identificação dos terminais do lado de maior tensão, H1, H2, né? Imagina você de frente para o transformador. Então, da direita para a esquerda, você identifica, né? Você tem H1, H2, H3, né? Se tivesse aqui, fosse um transformador trifásico. Aqui a análise está sendo feita em um transformador monofásico. E adjacente, né, ao lado da indicação H1, vai estar o terminal X1. Então, olhando o transformador de frente para o lado de alta, a marcação de X1, se o transformador for subtrativo, ela vai estar em oposição ao terminal H1. Então, se aqui está H1 e aqui tiver X1 no transformador, isso é uma indicação de que esse transformador ele tem polaridade subtrativa. Quando a polaridade é aditiva, ocorre o contrário. O terminal H1, né, ele vai estar em oposição ao terminal X2. E o terminal, né, X1 vai ter oposição aí ao terminal H2. Então há uma inversão aí de posição dos terminais. Então isso também é uma maneira de identificar aí que o transformador ele tem a polaridade aditiva.
Para ter uma noção melhor sobre o que falei, é o seguinte: num transformador com polaridade subtrativa, isso quer dizer que no mesmo intervalo de tempo que for tomado aqui como referência, né, vamos supor que isso aqui é o sinal da tensão que está entrando aqui no primário e a tensão que está sendo transformada aqui no secundário. Então, em vermelho aqui eu tenho uma tensão primária, em azul a tensão secundária. Então, na polaridade subtrativa, observa que para uma análise no mesmo instante de tempo, o sentido das tensões elas são o mesmo. Você veja que aqui a tensão no primário ela é positiva, tem sinal positivo, e a tensão no secundário tem sinal positivo também. E veja que elas estão coincidindo, né? Elas estão alternando-se no mesmo tempo. Não há deslocamento entre elas. Então isso quer dizer que numa polaridade, um transformador com polaridade subtrativa, quer dizer que a tensão do lado de alta, né, a tensão do lado de maior tensão, né, está em fase com a tensão do lado de baixa tensão, ou seja, as tensões, né, de ambos os lados estão em fase, né, o ângulo de defasagem entre elas é zero, diferente da polaridade aditiva. Então, se eu aplico aqui um sinal alternado no enrolamento de maior tensão, né, eu vejo aqui do outro lado surge aí uma defasagem de 180 graus. Eu falei que o lado de maior tensão, mas na verdade se eu aplico o sinal em um dos lados, né, melhor dizendo, a tensão gerada a tensão que vai surgir no outro lado, né, ela vai estar defasada de 180 graus em relação ao lado que foi aplicada a tensão. Então, veja que aqui, ó, em vermelho você tem a tensão que foi aplicada aqui no primário e a tensão no secundário ela está defasada de 180 graus. Veja que há uma inversão do sentido, né? Então, quando a tensão no primário é positiva, no secundário ela é negativa. Baseando-se aí naquilo que foi visto lá dos gráficos, né, a gente vê que num transformador, né, monofásico, ele vai admitir aí duas condições, né? Uma é que as tensões, né, entre o enrolamento primário e secundário vão ser 0 graus se for polaridade subtrativa e será 180 graus se for polaridade aditiva. Normalmente, né, a maior parte das instalações aí, dos transformadores são construídos aqui no Brasil, de acordo com a norma, né, 53561, eles têm polaridade subtrativa. Não sei, casos especiais aí, que aí pode ser construído de uma forma diferente. A norma também ela mostra, né, alguns métodos que podem ser aplicados para poder identificar se um transformador ele tem polaridade subtrativa ou se ele é polaridade aditiva. Apesar de ter esses métodos, né, eu escolhi um aqui porque fica mais fácil para poder fazer uma simulação. Então, para exemplificar, né, um dos métodos, eu peguei aqui o método da corrente alternada. O método da corrente alternada ele consiste no seguinte: aplica-se lá uma tensão no enrolamento primário, né, do transformador, sendo que entre um terminal, né, vou pegar aqui o H1, né, um terminal do lado primário, faz-se um jumper ligando aí ao terminal do secundário, né? Então H1 e X1 são jumpeados, né? É feita aqui uma ligação elétrica entre eles, deixando aqui um terminal livre, o X2, e aplica aí uma tensão de ensaio nos terminais H1 e H2, que é no lado de alta tensão. E aí é feita uma medição. Primeiro faz-se uma medição
da tensão que está sendo aplicada, ela vai servir como referência, e depois é feita aí uma medição da tensão no terminal livre. E aí, baseando-se no valor que vai ser encontrado, é possível definir se o transformador ele tem polaridade subtrativa ou aditiva. De que forma? Aqui foi tomado o exemplo aí de uma simulação, né, feita no P5. Então aqui eu tenho um transformador monofásico, né, aqui ele está operando como abaixador, ele com tensão nominal, né, de 2.300 volts e 230 volts secundário. E aí eu vou fazer o teste nele para saber se ele é subtrativa ou aditiva. Na verdade, o simulador ele já me dá algumas condições de poder fazer isso. Então, eu fiz duas simulações aqui, considerando que uma era subtrativa e a outra era aditiva. Só para vocês verem os valores medidos, né? Então, a tensão nominal do transformador é 2.300, só que eu não vou aplicar 2.300 num teste, né? Então, eu posso aplicar uma tensão inferior, uma tensão mais acessível e mais segura para se trabalhar. No caso aqui eu apliquei aqui 220 volts. Então eu meço essa tensão, 220 volts, ela vai ser a minha referência. Eu jampeio aqui, né, o H1 com o X1, né, colocando aqui essa bobina em série com essa. E deixo aqui o X2 em aberto e meço de H2 para X2. Se a tensão que eu encontrar aqui nessa medição entre H2 e X2 for maior do que a minha tensão de referência, a tensão que eu estou aplicando no ensaio, então isso quer dizer que a polaridade é aditiva. Se o valor encontrado for menor do que a tensão aplicada, isso quer dizer que a minha polaridade é subtrativa. Por quê? Quando eu aplico uma tensão aqui, eu tenho uma tensão nos terminais aqui digamos, do lado primário aqui. Considerando que ela é subtrativa, se eu for traçar aqui dois fasores, né, indicando aqui com a seta para cima, indicando que esse ponto aqui, né, é o lado positivo, né, momentâneo, e esse aqui também é o lado positivo momentâneo. Então, o que nós teremos quando é feita a medição aqui entre esses dois pontos é que a tensão induzida nesse enrolamento irá se subtrair da tensão induzida nesse enrolamento aqui. Então, obviamente, essa tensão resultante ela vai ser menor. Então, por essa razão que é chamado de polaridade subtrativa, porque existe aí uma subtração aí das tensões induzidas nos enrolamentos quando é feita essa medição aqui. No caso da polaridade aditiva, perceba que a tensão aqui ela aumentou, ela ficou maior em relação à tensão que está sendo aplicada. Então está havendo aí uma soma, né, da tensão que está sendo induzida aqui no primário com a tensão induzida aqui no secundário. Então se está ocorrendo aqui uma soma, então isso quer dizer que eu tenho aqui um transformador com polaridade aditiva. Então, assim, veja que aqui é uma comprovação, né, daquilo que foi falado lá teoricamente. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa parte, também pode deixar aí nos comentários que eu tento esclarecer melhor. Quanto à identificação, os transformadores trifásicos, né, eles podem ser conectados em delta, estrela ou zigue-zague. Essas são as ligações mais básicas, né? Normalmente é representado dessa maneira, né? Se o D maiúsculo, né, o delta, um D maiúsculo, um D minúsculo, estrela por um Y maiúsculo, um Y minúsculo, e o zigue-zague por um Z maiúsculo, um Z minúsculo. Também, né, no caso, né, a norma ela define que a letra, né, a indicação com letra maiúscula, ela se dá para representar a conexão do lado de alta tensão. Então, se o lado de alta tensão está em delta, então a representação vai ser em D maiúsculo. Se o secundário está em delta, mas a baixa tensão, né, obviamente, então eu teria aí uma indicação DD.
quando eu tenho lá uma ligação em que, se no primário, né, eu tiver disponibilidade, um acesso ao neutro, né, o ponto central lá, então se for no primário, que eu vou ter a indicação do N maiúsculo, e se for no secundário, eu vou ter um secundário com uma tensão mais baixa, eu vou ter aí uma indicação com sinal minúsculo. Então aqui tem alguns exemplos de identificação de transformador trifásico de acordo com a sua conexão. Então, um transformador do tipo delta estrela, o D maiúsculo aqui, ele quer dizer que no primário, né, no lado de alta tensão, está fechado em delta, e o lado de baixa tensão está fechado em estrela. Nesse caso aqui, ó, DYN1, né, o primário está fechado em delta, né, o lado de alta, o lado de baixo está fechado em estrela. Como o neutro é acessível do lado de baixo, então tem um N minúsculo aqui. Essas numerações que estão acompanhando aí as nomenclaturas, né, das conexões, elas representam aí o índice horário, né, que eu vou estar falando mais à frente aí o que é isso. Então, normalmente, né, nas placas de identificação dos transformadores, vocês vão estar verificando aí essas indicações aqui. Então, quando você vê lá uma indicação dessa maneira, então você já vai saber que a letra maiúscula representa o tipo de conexão que está o lado de alta, e a letra minúscula o lado de baixo. E a numeração aqui eu vou falar aí na sequência. Já iniciando aí a respeito dessa indicação numérica, né, que está associada aí ao deslocamento angular e índice horário, né? Na verdade, aquele número, né, representa o índice horário do transformador, e esse índice horário representa aí o deslocamento angular entre as fases do primário e secundário. Como que é identificado isso, né? Então, a norma ela orienta utilizar um método, né, através dos ponteiros aí do relógio, para identificar aí o ângulo de defasagem entre a fase real ou imaginária de tensão do primário com relação à tensão de fase do lado de baixa tensão, seja ela real ou imaginária. A gente fala assim real ou imaginária porque se o meu lado de tensão do primário, né, ou de alta, né, tiver em delta, eu vou ter ali, né, no triângulo eu consigo extrair uma fase virtual ali, uma fase imaginária, né, eu consigo representar um fasor representando uma fase, né, do lado do delta, mesmo não tendo aí essa conexão delta. Mais à frente a gente vai ver esses detalhes. Então, o que consiste aí essa representação, esse uso, né, do relógio para identificar essa defasagem? Como padrão, né, o que é feito? O ponteiro maior, que representa aí os minutos, ele é fixado na posição 12 horas, como está aqui. Esse ponteiro ele vai representar o fasor da fase da tensão de fase do lado de alta tensão. Então, esse fasor vai ficar fixo ali, né, na posição 1 hora, e ele vai ser representado, ele vai representar a fase do lado de alta. O ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, ele que vai ficar variando, né, ele vai estar rotacionando, e dependendo do diagrama fasorial do transformador, vai surgir lá uma indicação horária, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10, 11 horas. E como o intervalo, né, entre cada hora é de 30 graus, então faz-se aí uma associação entre os índices, né, horário. Ou seja, se eu tenho um transformador que o diagrama fasorial dele lá, analisando, resulta em que o ponteiro da fase do secundário está
posicionado em 1 hora, então isso quer dizer que a fase do lado do primário ela está adiantada de 30 graus da fase do secundário, e isso, né, sucessivamente. A gente vai ver isso mais à frente. Então, um exemplo aqui, né, aqui eu tenho uma indicação, né, então, um relógio, né, os ponteiros do relógio, né, aqui em 12 horas, aqui está o fasor, né, da fase do primário. O primário aqui está fechado em delta, né, e aqui o secundário em estrela. Então, tomando aqui uma fase fictícia do primário, posicionando ela aqui no 12 horas e fazendo análise aí dos fasores aí do enrolamento secundário, o que se percebe é que a referência entre, como aqui normalmente, né, por padrão, poderia pegar qualquer fase, né, mas aqui por padrão normalmente se pega o fasor que representa aí a fase H2, e aí é feita uma relação com a fase do secundário X2. Então, tomando o H2 aqui como referência na posição 12 horas, o fasor X2 fica posicionado aqui em 5 horas. Então, como o deslocamento aqui é de 30 em 30 graus, então se eu tenho 5 horas, 30 vezes 5 dá 150 graus. Então, isso quer dizer que a fase do primário do lado de alta está adiantada, né? Aqui é o sentido de giro aqui do fasor, né? A rotação dos fasores, né? Então, o sentido anti-horário. Então, isso quer dizer que a fase, né, do lado de alta tensão está adiantada da fase do lado de baixa tensão de 150 graus, né? Que aí, ao invés de colocar aqui a representação DY 150, utiliza-se aí os 5 graus. Utiliza aí as 5 horas. Então, fica aí o D maiúsculo, né, para representar a conexão do lado de maior tensão, e o Y para representar o lado de menor tensão, e o 5 para identificar o deslocamento aí entre a fase do primário e do secundário, que é chamada aí de índice horário. Aqui tem outra representação, né? Aqui já é um transformador delta zigue-zague com deslocamento aí de 300 graus, né? Índice horário 10 aqui. Eu vou mais à frente ensinar como é que é feito, né, essa análise para identificar e conseguir extrair o índice horário aí analisando aí as conexões aí do transformador. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, vou continuar no outro, né, para não ficar muito extenso. Então, vou seguir aí na sequência.